Em algumas situações de resgate, bombeiros utilizam cilindros de ar comprimido para garantir condições normais de respiração em ambientes com gases tóxicos. Esses cilindros, cujas características estão indicadas na tabela, alimentam máscaras que se acoplam ao nariz. Quando acionadas, os cilindros fornecem para a respiração a cada minuto cerca de 40 litros de ar. Então, em um minuto, eles fornecem 40 litros de volume de ar. A pressão atmosférica e a temperatura ambiente. Nesse caso, a duração do ar de um dos cilindros seria de aproximadamente então, um cilindro para respiração, ele tem um volume de 9 litros. E a pressão interna é de 200 atm. A pressão atmosférica local é 1 atm. A temperatura durante todo o processo permanece constante. Então, o que a gente tem que perceber nesse tipo de problema? Quando o fluido está no cilindro, ele tem uma pressão e um volume. Quando ele sai do cilindro, ele tem outra pressão, ele vai encontrar a pressão atmosférica, né? E por causa disso, ele vai mudar o seu volume, né? Então a gente precisa descobrir qual é o volume que ele vai ter quando ele sair do cilindro para depois fazer a conta de quanto tempo vai durar essa quantidade aqui de oxigênio, né? Ar comprimido, aliás. Então vamos escrever P1V1 é igual a P2V2, uma vez que a temperatura é constante. Então a gente tem que 200 vezes 9 é igual a 1 vezes V2. Então a gente já percebe que o volume 2 vai ser 1.800 metros cúbicos. Então quando ele sai do lugar onde ele está bem comprimido, né, 200 atm, né, a pressão enorme, e aí ele vai para a pressão atmosférica, o volume do ar comprimido vai expandir. E aí com isso você tem como se você tivesse 1.800 metros cúbicos de fluido, né? Então, se 40 litros duram 1 minuto, 1.800 metros cúbicos vão durar quantos minutos? Então, a gente tem aqui um problema com as unidades, né? A gente está aqui trabalhando com metros cúbicos e aqui com litros, então a gente tem que trabalhar com a mesma unidade. Aliás, perdão, né? Aqui, se eu calculei o volume em litros, a resposta aqui deveria ser em litros também, né? Opa, agora que eu percebi. Se a gente está fazendo uma igualdade entre esses dois, o volume aqui será o mesmo, terá a mesma unidade do volume aqui, né? Então aqui é litros, então eu não preciso fazer nenhum tipo de conversão. Às vezes a gente tem que olhar com mais cuidado, né? Isso aí acontece. 40 vezes x é igual a 1.800. Fiz aqui uma multiplicação cruzada, né? Uma regra de 3. Então x vai ser 1.800 dividido por 40. Então cancelei. 180 dividido por 4, que dá 45. O que eu estou calculando? Minutos. Então a opção correta é a letra C. Beleza?